Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 30 de junho, nós estamos lendo Provérbios, capítulo 30, que tem como tema principal a dependência. Então, a visão geral de Provérbios 30 é que o eixo dominante do capítulo é a dependência de Deus. Dependência é a palavra-chave porque o capítulo inteiro fala sobre humildade diante de Deus, versos 1 ao 4, confiança absoluta na palavra, versos 5 ao 6, equilíbrio e contentamento, versos 7 ao 9, pureza e honra, versos 10 ao 14, limites contra a insaciabilidade, versos 15 e 16, honra aos pais, verso 17, mistérios da vida e do amor, versos 18 ao 20, desordem e inversão de papéis, versos 21 ao 23, sabedoria nas pequenas coisas, versos 24 ao 28, postura, domínio e autocontrole, nos versos 29 ao 33. Na vida sentimental, esse capítulo diz que relacionamentos adoecem quando o orgulho faz o coração acreditar que consegue amar, decidir e conduzir tudo sozinho. A autossuficiência emocional apaga a luz da sabedoria e leva pessoas a tropeçarem nos próprios desejos, confundindo carência com direção e impulsos com vontade de Deus. O amor saudável nasce da humildade de reconhecer limites, depender da palavra e buscar em Deus a luz para cada passo. Quem aprende a se render, ouvir e ajustar o coração diante do Senhor, constrói relacionamentos mais equilibrados, protegidos e firmados na verdade. Por isso a palavra-chave do dia é dependência e o símbolo é a lâmpada, porque nós vamos ler em Provérbios 30 que ele diz nesse capítulo que a palavra de Deus ilumina o caminho, ilumina as decisões. Por isso é importante ter a dependência na palavra de Deus que traz a luz. Agora, aqui está a progressão dessa série. Nós começamos a ler Provérbios na perspectiva da vida sentimental no dia 1º de junho. E estamos fazendo essa leitura porque no dia 12 de junho se celebra o Dia dos Namorados. Então é um mês em que colocamos o foco na perspectiva da vida sentimental. E no dia 1, nós falamos: não entregue seu coração para qualquer pessoa. Colocamos um símbolo do coração no dia 2. Não se apaixone antes de observar isso. E nós usamos uma lupa. Falamos a respeito do caráter. No dia 3, entregue seus sentimentos a Deus. Usamos o símbolo de uma bússola. No dia 4, proteja o coração. Nós usamos o símbolo de um escudo. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos o símbolo de uma aliança, de um anel, porque Provérbios 5 fala sobre a importância da fidelidade no matrimônio. Dia 6, não ignore estes sinais. Nós usamos o símbolo de um sinal de alerta, porque Provérbios 6 fala para tomar cuidado, confiança, empréstimo de dinheiro, pessoas preguiçosas, pessoas que praticam a maldade, pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que têm mãos que praticam o mal, que têm o coração perverso, cujos pés se apressam para fazer o mal, que são testemunhas falsas e que dividem as pessoas, e os que praticam o adultério. No dia 7, nós falamos que nem tudo que parece amor é amor e usamos o símbolo de uma máscara, porque Provérbios 7 mostra uma mulher casada que agarra um jovem no meio da rua e diz a ele que ela pagou todos os votos diante de Deus.
e que ela estaria limpa diante de Deus. Então, no dia 7, nós falamos sobre o cuidado com pessoas que parecem que são fiéis a Deus, têm aparência de que seguem a Deus, mas na verdade usam uma máscara, e que existem essas pessoas até mesmo dentro das igrejas. No dia 8, nós falamos que a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria. Usamos o símbolo da coroa, porque a sabedoria é a coroa. No dia 9, o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos o símbolo de um prato com seus talheres, de uma mesa, porque o capítulo 9 fala que a sabedoria preparou o seu banquete e ela convida a todos para que venham comer do seu banquete para tomarem boas decisões. Mas do outro lado, a tolice também tem a sua mesa de ilusão e também convida a todos. Em qual mesa você se assenta? Aí no dia 10, nós falamos sobre suas palavras constroem ou destroem. Nós usamos uma caixa de diálogo, porque Provérbios 10 fala muito sobre as nossas falas, sobre as nossas conversas, sobre a forma como usamos a nossa palavra. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Nós usamos o símbolo de uma joia, de um diamante, porque Provérbios 11 é um capítulo que fala sobre o valor da justiça, sobre o valor da fidelidade, sobre o valor da integridade, sobre o valor da generosidade. Aí no dia 12, nós falamos sobre coração ensinável. Seja ensinável. Provérbios 12 fala que a pessoa que recebe uma correção pode sentir uma dor no seu coração, mas quando ela aceita e ela muda e ela corrige aquilo que o seu par lhe apontou, ela logo fica curada e o relacionamento fica melhor, com mais intimidade, com mais amizade, com mais condição de avançar. No dia 13, nós falamos sobre o seu futuro começa agora. Nós usamos o símbolo de um broto porque Provérbios 13 é um capítulo que fala muito sobre as nossas escolhas. Lá no versículo 20 diz: ande com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então a escolha de más companhias traz um futuro que acaba mal, mas a escolha de amigos que são sábios traz a sabedoria. No dia 14, seu amor está edificando ou destruindo. Usamos o símbolo de uma casa, porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O texto fala da mulher que é sábia e da mulher que é tola, mas na verdade ele está falando da pessoa que é sábia ou que é tola, e que cada pessoa edifica ou destrói a sua casa de acordo com as suas atitudes. No dia 15, nós falamos sobre a paz. Nós usamos o símbolo de uma pomba com um ramo e o título foi Proteja a paz do seu lar, porque Provérbios 15 fala que a resposta branda desvia a fúria, mas a resposta dura, a resposta ríspida, ela desperta a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala sobre as palavras que usamos, Provérbios 15 fala sobre a forma como falamos, o modo como falamos. Uma pessoa pode ter razão e se ela usa um modo inadequado, responde com gritarias, de forma furiosa, fala de forma ríspida, ela pode perder a razão. O conteúdo estava certo, mas o modo trouxe contenda, guerra. Então o capítulo 15 fala sobre isso. O dia 16, nós falamos sobre planejamento. Planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos o símbolo de um rascunho. Colocamos um lápis para indicar que devemos escrever os nossos projetos no rascunho e submeter à caneta de Deus. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece?
Nós usamos o símbolo de uma corrente porque Provérbios 17 fala a respeito de lealdade, fala a respeito de pessoas que permanecem na hora das dificuldades, que não voltam atrás, mas permanecem. No dia 18, laços fortes não nascem rasos, usamos o símbolo de um nó, porque Provérbios 18 fala sobre profundidade das relações. Fala que existem relacionamentos que são verdadeiros, mas existem alguns relacionamentos, amizades, que não valem de nada. Então a ideia de Provérbios 18 é: relacionamentos verdadeiros são relacionamentos fortes. No dia 19, nós tratamos de toda escolha tem um preço. Usamos o símbolo de um trigo colhido, porque Provérbios 19 fala a respeito da colheita. Aquilo que fazemos é aquilo que colheremos. No dia 20, assuma o controle da sua vida. Nós usamos um timão como símbolo porque Provérbios 20 fala sobre autocontrole, fala sobre autogoverno, fala sobre ter o domínio em relação aos vícios, aos impulsos, em relação aos comportamentos. No dia 21, nós falamos sobre alinhamento. Alinhe sua vida à soberania de Deus. Usamos uma faixa de pedestres porque as faixas de pedestres são faixas alinhadas em um canto específico da rua. As pessoas que seguem nas linhas de Deus, elas atravessam sempre em segurança. E o capítulo 21 fala que Deus tem o controle, o domínio sobre o coração dos reis. Então, aquele que alinha a sua vida à soberania de Deus, ele encontra o caminho certo para um relacionamento seguro, um relacionamento guiado por Deus. No dia 22, deixe Deus moldar você. Nós usamos o símbolo de um vaso, porque Provérbios 22 fala a respeito de deixar que Deus dê orientação para o tratamento do nosso caráter, para que possamos estar mais alinhados com a vontade dele. No dia 23, nós falamos sobre aprenda a viver em equilíbrio. Usamos uma balança, porque Provérbios 23 fala sobre moderação quanto à comida, quanto à bebida, quanto aos impulsos. No dia 24, nós falamos sobre construa certo para não ruir. Usamos como símbolo um tijolo, porque Provérbios 24 fala bastante a respeito de edificação, fala a respeito de construção. Então, como nós estamos construindo a nossa vida? Por isso que o símbolo do dia 24 foi um tijolo, porque nós vamos construindo a nossa vida, as nossas decisões, a nossa forma de agir, de ser e de pensar, tijolo a tijolo. Dia 25, aprenda a colocar limites. Nós usamos o símbolo de uma muralha, porque Provérbios 25 fala sobre a importância do domínio próprio. Tem pessoas que não têm autodomínio, elas não se colocam limites. E uma pessoa que não tem autodomínio, ela destrói toda a sua casa. Dia 26, nós tratamos do identifique quem está ao seu lado. Nós usamos o símbolo de uma raposa. E no dia 26, nós falamos sobre tipos de pessoas. Provérbios 26 fala que existem pessoas que são tolas, pessoas que são preguiçosas, acomodadas, ociosas, pessoas que são contendeiras, briguentas, que arrumam rixas, e pessoas que são bajuladoras, que elogiam as outras pessoas, dão tapinha nas costas das pessoas, mas elas são pessoas com segundas intenções. Por isso que Provérbios 26 tem como símbolo uma raposa, porque muitas vezes aparecem pessoas ao redor que parecem uma coisa, mas na verdade são como raposas que estão procurando alguma vantagem, algum benefício, e Provérbios 26 esclarece isso. Tanto que Provérbios 26 nós usamos a palavra-chave de discernimento. Provérbios 27, no dia 27, nós colocamos cuide do que importa.
e nós usamos um regador, porque Provérbios 27 fala sobre cultivo. O que você cultiva? Como você cuida do seu jardim? Então, a pessoa que usa o regador, que sempre rega e cultiva boas sementes, vai ter uma boa colheita. No dia 28, nós tratamos do encare o espelho da verdade. Nós usamos o símbolo do espelho, porque Provérbios 28 fala bastante sobre prestar atenção e ver o que precisa mudar. E o dia 29, aceite a correção antes da queda. Nós usamos o símbolo de um cinzel. O cinzel é uma ferramenta que pode ser usada por várias profissões, marceneiros, pedreiros, para fazer ajustes, escultores, artistas, quando estão fazendo uma escultura na madeira, numa pedra, em um material um pouco mais rígido. Então, no dia 29, aceite a correção antes da queda. Precisamos deixar que Deus nos modele para que possamos estar mais ligados a Ele. E aqui nós temos a capa do dia 25. Nós falamos sobre os limites. Quem não tem autodomínio, autocontrole, acaba destruindo a sua vida, mas quem constrói a sua vida com controle, com a iluminação de Deus, encontra um caminho de paz. No dia 26, nós colocamos ali uma luz esclarecendo sobre a raposa. Depois, até colocamos aqui, tem futuro, porque aqueles tipos de pessoas que são relatados em Provérbios 26, os que são tolos, os preguiçosos, ociosos, briguentos e os que são bajuladores, agem como raposas. No dia 27 falamos sobre cultivar o jardim, tem cuidado. No dia 28 sobre integridade, se tem verdade, usamos o espelho como símbolo. Dia 29 nós usamos a palavra lapidar, aceita a correção. E hoje nós entramos em Provérbios 30, que fala sobre dependência, como nós já apontamos na visão geral. E a pergunta aqui sobre a questão da dependência é: tem humildade? Nós estamos usando aqui uma lâmpada que mostra a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus traz clareza no meio das trevas. A palavra de Deus traz a luz que ilumina como ter uma vida sentimental guiada para o bem, para Deus. Com a palavra de Deus, a dependência de Deus e a humildade em reconhecer a palavra de Deus, o casal consegue resolver, diluir as questões que aparecem no relacionamento. Agora a apresentação. Sejam muito bem-vindos. Chegamos ao capítulo 30, onde o tom da sabedoria muda drasticamente. Aqui, quem nos fala não é mais o rei Salomão, mas Agur, um homem que começa sua sabedoria admitindo uma verdade absoluta. Ele não tem sabedoria em si mesmo. O símbolo de hoje é a lâmpada, porque em um mundo que tenta ditar as regras do amor, somos incapazes de enxergar o caminho certo sem a luz da palavra de Deus. A palavra-chave é dependência. Se você quer um relacionamento que dure, precisa aprender a colocar os joelhos no chão e reconhecer que sem Deus o controle é apenas uma ilusão. Prepare sua Bíblia, conecte-se com o Senhor e permita que a palavra ilumine a sua vida sentimental. Vamos dividir o capítulo 30 em 3 blocos. O primeiro bloco fala da humildade que reconhece seus limites. Nós vamos ler os versos 1 ao 9. O resumo da mensagem central. O Agur começa reconhecendo a sua limitação e incapacidade humana, versos 1 ao 3. Exaltando a soberania incomparável de Deus, verso 4. Ele declara que toda a palavra de Deus é pura e perfeita, versos 5 e 6, e então ele faz uma oração profunda por verdade,
equilíbrio e sustento diário, rejeitando tanto a miséria quanto a riqueza excessiva. Versos 7 ao 9. Entrando no texto bíblico, nós vamos ler Provérbios capítulo 30, dos versículos 1 ao 9, na versão da Almeida, Revista e Corrigida. Então o verso 1, ele se apresenta ao Agur. São palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Oráculo é uma pessoa sábia, uma pessoa que é procurada para trazer respostas para situações difíceis. E os oráculos eram procurados para resolver problemas difíceis. Então, palavras de Agur, ele é filho de Jaque, ele é um oráculo, e ele disse esse varão a Itiel e Aucal. São os destinatários, as pessoas para quem ele escreveu essas palavras. Mas essas palavras, por estarem na Bíblia, elas são revelação de Deus e se aplicam para nós. E aqui o que ele diz no verso 2: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. 3. Eu nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então aqui Agur reconhece. Vejam, ele era oráculo, ele era uma pessoa procurada para responder questões difíceis, ele era conhecido como um sábio, mas ele reconhece: eu não sei de nada. Eu não tenho a sabedoria e eu não tenho o conhecimento do santo. O santo em letra maiúscula, ele está se referindo a Deus. Então ele está dizendo: só Deus é que sabe todas as coisas. Mesmo sendo sábio, tem muitas coisas que eu ainda não sei. Então é uma postura de humildade diante do Senhor, diante de Deus, o reconhecimento de Deus como aquele que é o dono da verdadeira sabedoria. Agora o verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Nesse versículo 4 ele faz várias perguntas. E ele faz perguntas que, na época em que ele escreveu isso, ninguém sabia de Jesus. Vejam que hoje, quando nós lemos esse versículo, nós podemos dizer: Jesus veio do céu, ele desceu e ele subiu novamente. Jesus, lá em Mateus no capítulo 8, ele disse para os ventos: aquieta-te, vento. Quem amarrou as águas na sua roupa? Jesus disse para o mar que se acalmasse e ele andou sobre as águas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem criou o norte, o sul, o leste e o oeste? Lá no Evangelho de João, João traz uma revelação a respeito de Jesus. Ele diz que Jesus, no princípio da criação, ele era o Verbo. E ele já era Deus e ele já estava com Deus. Então João traz a revelação de que a criação da terra e, portanto, das extremidades, foi feita por Jesus. Mas quando Agur escreve isso aqui, Jesus ainda não tinha vindo. Então ele faz várias perguntas, ele diz: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Ele faz essas perguntas para mostrar: tem muitas coisas que nós não sabemos. E no tempo que Agur viveu, ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele conseguiu antever, conseguiu perceber que havia muitas dúvidas e muitas coisas que ele não tinha resposta. Agora o verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então aqui nos versos 5 e 6 é que nós encontramos o texto que fala que toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é o escudo, ela protege os que confiam nele. E não devemos acrescentar nenhuma palavra ao que Deus já colocou na sua palavra, para que não sejamos mentirosos. Então a palavra de Deus é a palavra que traz clareza, que traz a luz para toda situação. Verso 7. 2 coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza,
Mantém-me do pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então aqui, nessa última parte, ele pede a Deus que não lhe dê nem a riqueza nem a pobreza, para que ele consiga sempre reconhecer a Deus. Que ele não venha ficar na pobreza para não furtar, que ele não venha ficar rico e tão soberbo e arrogante a ponto de perguntar quem é o Senhor. Ele reconhece a dependência de Deus. Quando ele fala isso, ele está dizendo: eu quero sempre manter a minha vida na dependência do Senhor. Eu quero sempre manter-me firme na dependência dele, que é aquele que tem a verdadeira luz. Os principais ensinamentos espirituais desse bloco. Número 1, a sabedoria começa no eu não sei. Os versos 2 ao 3. A autossuficiência é a marca do tolo. A dependência de Deus começa quando admitimos que nossa percepção é limitada. 2. A palavra como escudo. O verso 5. Em meio ao caos dos sentimentos, a palavra de Deus é a única verdade que não muda. Depender de Deus é depender do que ele disse. Um exemplo prático aqui desse aspecto de que a palavra de Deus é um escudo, muitas vezes, dentro do relacionamento, quando acontece alguma situação, nós pensamos assim: eu acho que eu já não estou mais tão disposto a continuar dentro desse casamento. Muitas vezes o sentimento engana, mas o conhecimento da palavra, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 13, e lá fala que o amor é paciente, que o amor tudo suporta, que o amor não deseja o mal, mas que o amor, ele tudo supera. Quando você lê a palavra de Deus, você compreende. Os meus sentimentos podem estar me levando a me afastar, a não ter paciência, a não ter tolerância, a não perdoar. Mas a palavra de Deus, ela traz luz. Agora, o número 3, o perigo dos extremos, versos 8 e 9. Tanto a escassez quanto o excesso podem nos afastar de Deus. Precisamos pedir a Deus equilíbrio para vivermos com contentamento. Então, tem muitas pessoas que estão sempre insatisfeitas, estão sempre reclamando. É necessário pedir a Deus equilíbrio para vivermos com contentamento. Aplicações para o mundo atual. Vivemos em uma era de especialistas em relacionamento. No Instagram, onde todos têm uma fórmula para o amor. O Agur nos ensina a admitir a nossa ignorância. O mundo nos empurra para a busca desenfreada por riqueza e status, os extremos que Agur evita, esquecendo que o sustento diário e a paz interior valem mais que o sucesso cobiçado. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Pare de tentar controlar o quando. A sua autossuficiência em querer forçar um relacionamento vai te levar a erros. Dependa do tempo de Deus. Então tem muitos solteiros que muitas vezes querem forçar uma situação. Não force a situação. Para os noivos, a Bíblia acima das opiniões. O que vocês decidiram para o casamento se baseia no que Deus diz ou nas tendências do mundo? A palavra é o escudo de vocês. Tem muitas pessoas do mundo que falam para os noivos fazerem despedidas de solteiro. A despedida de solteiro, despedidas dessa forma, que são propostas pelo mundo, estão baseadas na palavra de Deus? Agora, para os casados, oração do equilíbrio. Vocês estão permitindo que o excesso de preocupações ou a falta de paciência lhes façam esquecer de Deus? Orem juntos pedindo sustento diário para a paz do lar. Entrando no bloco 2, perigos do orgulho, da insaciabilidade e desordem. Nós vamos ler os versos 10 ao 23.
Resumo da mensagem central aqui desse bloco. O Agur, ele denuncia a perversidade de uma geração marcada pela calúnia, verso 10, pela desonra aos pais, pela falsa pureza, pelo orgulho e pela crueldade, versos 11 ao 14. Ele expõe a ganância insaciável de um coração que nunca diz basta, versos 15 ao 16, bem como o peso da desonra familiar, verso 17. Em seguida, ele contempla os mistérios profundos da criação e do amor. Ele fala sobre o caminho da águia, da serpente, do navio e do homem com a donzela, dos versos 18 e 19, contrastando-os com a frieza da mulher adúltera, que peca sem consciência, verso 20. E por fim, ele revela situações de desordem tão graves que fazem a terra estremecer, mostrando como a inversão de papéis e a falta de preparo geram instabilidade e caos, versos 21 ao 23. Entrando no texto bíblico, o verso 10 diz: Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Então tem aquelas pessoas que vivem caluniando, inventando mentiras. A calúnia é quando dizemos que alguém praticou um crime, sabendo que a pessoa não cometeu. Então, existem pessoas que fazem isso, que criam calúnias sabendo que a pessoa não fez aquilo de errado para prejudicar a pessoa. O verso 10 diz que quem age assim recebe a maldição. O verso 11 até o 14 fala de tipos de pessoas. Veja o 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Pessoas que são desobedientes, que desonram os pais. 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Pessoas que são sujas, mas acham que são puras. No verso 11, quando ele fala sobre a geração que amaldiçoa os pais e que não bendiz a mãe, é preciso tomar cautela com aquelas pessoas que desrespeitam os pais. Quem desonra e desrespeita os pais também vai desonrar dentro do relacionamento. Tem pessoas que até frequentam a igreja, participam dos cultos, dentro dos cultos parecem ser um tipo de pessoa, mas dentro de casa são pessoas que desonram os pais. No verso 13, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Aqui fala dos orgulhosos. E o 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Fala de pessoas que têm uma espada na língua, que as suas palavras ferem, machucam as outras pessoas, elas são afiadas para ferir os outros. Versículo 15 agora. E o 15 fala: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Então, aqui fala sobre a insaciabilidade. Algumas pessoas são como sanguessugas. São pessoas que nunca estão satisfeitas. Elas sempre querem e os olhos delas estão sempre olhando e cobiçando, estão sempre insatisfeitas. Agora, a parte B do verso 15. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Verso 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Esse versículo ele complementa o verso 15. Ele fala sobre a insaciabilidade, que tem pessoas que nunca dizem já está bom. Verso 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. O verso 17 fala que quem não escuta os conselhos dos pais acaba sendo enganado pelos corvos. Os corvos são pessoas mal intencionadas. Os pintãos da águia são aqueles que são velozes em praticar o mal. Quem desonra os pais acaba caindo nas armadilhas
da vida. Agora, voltando aqui ainda no verso 15, no verso 16, um outro aspecto aqui. Nós falamos a respeito da insaciabilidade, mas existe uma questão de alerta aqui. A sepultura nunca diz basta. Quem não presta atenção nas suas decisões pode perder a sua vida antes do tempo. Aqui sobre a madre estéril, tem pessoas que lançam semente, semente, semente em alguém que nunca vai dar fruto. E a pessoa não percebeu, a pessoa já conversou, já falou, já investiu, mostrou que tem interesse, mas a pessoa nunca toma uma decisão. É madre estéril. Está lançando semente num terreno onde não vai dar fruto. A terra que não se farta de água. É a mesma ideia da madre estéril. Tem terreno que você investe e não deveria investir. E o fogo que nunca diz basta. Tem aquelas pessoas que estão sempre criando contenda, criando confusão, que estão sempre iradas. São pessoas que nunca conseguem ter paz, paciência, calma, tranquilidade. Então aqui é preciso prestar atenção também nessa situação. Onde você está investindo seus esforços? A pessoa tem um compromisso com Deus, ela tem um temor com Deus. É uma pessoa irada, uma pessoa que não tem autocontrole. Aqui vale lembrar de Provérbios 25. Tem limites? Agora aqui no verso 18. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como a virgem. Aqui o Agur fala de coisas que são da natureza, que são misteriosas. Como que a águia voa tão alto? Foi Deus que deu para a águia esse dom de voar tão alto. Como que a cobra, mesmo sem pés, consegue rastejar tão rápido pela penha sem se ferir? Como que um navio consegue permanecer imerso em cima do mar e com tanto peso? E como que um homem se apaixona por uma mulher, mostra interesse por ela e se relaciona com ela? Ele fala, são coisas que não têm uma explicação. Na época de Agur, hoje, os físicos explicam o voo das águias. Hoje, eles explicam o caminho da cobra. Mas na época do Agur, ele não tinha essas respostas, essas explicações. Aí você pode pensar assim, mas se o homem hoje sabe responder essas perguntas, então o homem não depende tanto de Deus, não é mesmo? É só uma questão de tempo até o homem conseguir descobrir como que uma coisa funciona. Mas os homens ainda não explicam como que um homem se apaixona por uma virgem, por uma mulher. Como é que funciona essa questão da relação entre as pessoas? E existem muitas coisas que o ser humano hoje ainda não consegue responder. O sentido aqui desse versículo 18 e 19 é: nós nunca vamos saber tudo o que Deus criou, porque Deus, ele tem um atributo que é a imensidão. Ele é imenso. Ainda que os seres humanos estudem, 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 e vasculhem, e vasculhem, e vasculhem, ainda assim haverá coisas novas. Deus é infinito, Deus é imenso, Deus conhece todos os detalhes. Vamos lembrar, quem imaginava que haveria uma pandemia há alguns anos atrás e que todas as pessoas iam ficar trancadas dentro de casa? Mesmo com toda a sabedoria, com todos os computadores, com toda a ciência, os homens não conseguiram impedir que isso acontecesse. E de tempos em tempos acontecem coisas que ninguém consegue explicar.
mas somente Deus conhece todas as coisas. Agora o verso 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: eu não cometi maldade. Então aqui no verso 20 fala que existem pessoas que não têm consciência nenhuma de culpa quando fazem as coisas erradas. Elas estão tão longe de Deus que elas não percebem os erros que cometem, não percebem que estão no caminho torto. 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. O 22. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. O que esses versículos estão falando? Estão falando da inversão da ordem das coisas. Então o verso 21, quando o Agur fala, por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar, 3 mais 4 somam 7. É uma forma que os sábios encontravam de falar assim. 7 significa algo que é certo. O 7 representa algo que é completo. Então ele está dizendo assim, com certeza a terra fica alvoroçada quando acontecem essas coisas aqui. Quando o servo, ele reina, o verso 22. Uma pessoa que era um empregado, que não... Quando ele reina, quando ele governa sobre os outros, aqui existe uma inversão da ordem. Não existe lógica de um servo reinar. As pessoas não aceitam, as pessoas não entendem quando um servo reina. Quando o tolo anda farto de pão, o tolo é uma pessoa que não tem juízo. Como que uma pessoa que não tem juízo está com riqueza, com prosperidade, tendo tudo, quando na verdade é um tolo? O 23. Pela mulher aborrecida quando se casa. Uma mulher que há tanto tempo não se casa, de repente ela se casa, as pessoas pensam, como foi que isso aconteceu? E quando uma serva fica herdeira da sua senhora. Então, quando que uma pessoa que tem muitas propriedades deixa sua herança para uma serva? No aspecto da vida sentimental, esses versículos 21, 22 e 23 estão dizendo que a inversão da ordem não faz sentido. Dentro de um relacionamento, existem papéis que precisam ser exercidos pelo marido, pela mulher, para que o relacionamento vá bem. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a insaciabilidade do coração caído. Versos 15 e 16. O coração distante de Deus nunca diz basta. Desejos sem governo se tornam abismos que engolem a paz, o contentamento, a fidelidade. A dependência de Deus é o único freio para a cobiça que destrói relacionamentos. Ensinamento 2. O amor verdadeiro carrega mistério e reverência. Versos 18 e 19. Nem tudo no amor pode ser dominado, explicado ou manipulado. Existe uma dimensão de respeito que deve ser preservada. E 3. A desordem produzida pelo orgulho. Versos 21 ao 23. Quando alguém ocupa um lugar sem preparo, o servo que ocupa o lugar de senhor, o tolo que tem a riqueza, a mulher aborrecida que casou, ou a serva que recebe a herança da senhora, ou quando uma pessoa não tem preparo e ela ocupa um lugar, quando ela não tem maturidade ou temor de Deus, a estrutura ao redor sofre. A inversão da ordem e o orgulho produzem instabilidade que alcança toda a casa. Aplicação para o mundo atual. Número 1, o orgulho resiste à correção de Deus. Versos 11 ao 14. Existe uma geração marcada pela autossuficiência moral, onde muitos se consideram puros aos próprios olhos, mas permanecem contaminados em suas práticas e intenções. 2. A constante insatisfação. Versos 15 e 16. Nunca basta, nunca é suficiente, sempre parece haver algo melhor para buscar, seja dinheiro, prazer ou relacionamentos. 3. A normalização da infidelidade. O verso 20.
as pessoas se tornam objeto de consumo e descarte, infiéis, sem consciência e arrependimento. Então as pessoas traem, são infiéis e não têm nenhum tipo de consciência de arrependimento, considerando que isso é algo normal. Ficou normal tratar as pessoas como se fossem objeto de consumo e de descarte. E por último, a desordem nas famílias, versos 21 ao 23. Quando existe falta de preparo, inversão de papéis e instabilidade emocional, ocorre o enfraquecimento da estrutura do lar. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Cuidado com a insaciabilidade do coração. Versos 15 e 16. Se você vive sempre procurando algo melhor, nunca conseguirá construir algo sólido. A cobiça emocional faz a pessoa descartar relacionamentos saudáveis por fantasias irreais. Quem depende de Deus aprende a discernir valor e a cultivar contentamento. Para os noivos, respeitem a ordem e os processos, versos 21 ao 23. Relacionamentos atropelados, sem preparação espiritual, emocional e prática, criam estruturas instáveis. Casar sem maturidade é assumir um lugar sem estar pronto para sustentá-lo. A pressa gera tremores onde deveria haver fundamento. Para os casados, não banalizem pequenas brechas. Verso 20. O pecado tratado como nada é uma semente de destruição. Pequenas mentiras, flertes, omissões e feridas ignoradas corroem a confiança silenciosamente. A dependência de Deus exige sensibilidade para corrigir cedo o que pode se tornar ruína depois. Então aqui fala sobre a importância de cuidar, de cultivar o relacionamento. Vamos lembrar de Provérbios 27, que fala sobre tem cultivo, que é necessário cultivar todos os dias o relacionamento para não dar brecha para a traição, para a infidelidade. Agora entrando no bloco 3, a sabedoria dos pequenos, a firmeza e o domínio próprio. Vamos ler os versos 24 ao 33, um resumo aqui da mensagem central. O Agur exalta a sabedoria de pequenas criaturas que, embora frágeis, vivem com diligência, ordem e preparação. Versos 24 ao 28. Em seguida, ele contempla a firmeza e a nobreza daqueles que avançam com segurança e autoridade. Versos 29 ao 31. E, por fim, ele ensina que a verdadeira força não está apenas na postura exterior, mas no domínio do coração. O orgulho deve ser silenciado e a ira interrompida antes que se transformem em contendas destrutivas. Versos 32 ao 33. Entrando aqui no texto bíblico, o verso 24 diz que estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias e bem providas de sabedoria. 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. E o 28, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Então aqui nós vemos do versículo 24 ao versículo 28 a sabedoria dos pequenos. Então, Agur, ele contempla na natureza os seres pequenos e ele aprende a sabedoria que revelam. As formigas são diligentes, os coelhos também constroem as suas casas nas rochas, os gafanhotos saem em ordem e a aranha escolhe o seu ambiente. Ela poderia ficar no lugar ruim, mas a aranha que escolhe morar no palácio, ela mostra que ela escolheu um bom ambiente. Então os ensinamentos aqui, nós precisamos ser diligentes, precisamos construir a casa nas rochas, depender do Senhor, precisamos
aprender a importância do contato com pessoas que se reúnem no mesmo propósito. Quando os gafanhotos saem, eles saem todos unidos no mesmo propósito. Não caminhar com pessoas que têm planos, propósitos diversos, diferentes. E devemos escolher os nossos ambientes, assim como a aranha que se apanha no palácio. Depois o 29, aqui vai falar sobre a firmeza. Há três que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. Aqui mais uma vez a ideia de 3 mais 4 somam 7. Então aqui existem coisas que realmente passam bem, que vão bem. Quais são essas coisas? 30. O leão, que é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Então o leão revela a coragem. O 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. Aqui o cavalo de guerra que está bem cingido pelos lombos fala a respeito de preparação. A pessoa precisa buscar preparação para as batalhas do dia a dia. O bode também. O bode ele tem força, ele não desiste facilmente. E o rei, a quem se não pode resistir. O rei, quando está com o seu exército aparelhado, ele tem condição de levar avante as suas batalhas. Então aqui o 29, o 30 e o 31 falam sobre firmeza, falam sobre a importância de ter coragem, de se preparar com as ferramentas para o enfrentamento das batalhas do dia a dia. Fala sobre o bode, fala sobre não desistir, e o rei, quando está na frente do seu exército, que está com força, fala sobre tomar boas decisões. Um rei é alguém que precisa tomar decisões. Então fala sobre se cingir de sabedoria e capacitação para tomar boas decisões no meio dos desafios. E o 32 e o 33. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Então aqui o 32 fala sobre orgulho. Se você procedeu como louco, elevando-te, se colocando por cima, e se você imaginou o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. O 32 fala sobre orgulho e o 33 fala sobre ter o domínio sobre a ira. Principais ensinamentos espirituais. Número 1. Pequenos hábitos constroem grandes destinos. Versos 24 ao 28. Grandes relacionamentos não se sustentam por gestos grandiosos, mas por pequenas fidelidades diárias, de diligência, ordem e constância. É o que nós vimos nas formigas, nos coelhos, nos gafanhotos e na aranha. Então, escolher todos os dias pequenas decisões certas. Número 2, postura revela caráter, versos 29 ao 31. Firmeza, propósito e estabilidade geram segurança e demonstram maturidade dentro de um relacionamento. E 3, o silêncio pode salvar relacionamentos, versos 32 ao 33. Nem toda reação precisa ser dita. A sabedoria está em conter o orgulho e interromper a ira antes que ela se transforme em contenda. Aplicação para o mundo atual. Desprezo aos pequenos processos e valorização apenas de resultados rápidos e visíveis. Os versos 24 ao 28. Buscam-se grandes relacionamentos, mas ignoram-se os pequenos cuidados diários e silenciosos que os sustentam. 2. Disputas de poder, versos 29 a 31. Muitos confundem força com agressividade e firmeza com imposição, criando relações marcadas por disputa em vez de estabilidade e segurança. Então, quando o Agur fala sobre o leão, sobre a coragem, quando ele fala a respeito do cavalo preparado para a guerra, preparado para a batalha, quando ele fala da força do bode, quando ele fala da aranha, quando ele fala a respeito do rei, aliás, que está na frente do seu exército, pronto para a guerra, ele não está falando a respeito de
disputas de poder, mas ele está falando a respeito da coragem para passar por cima do orgulho, passar por cima da ira, vencer, ter domínio próprio. Muitas vezes a vitória sobre uma situação vem do autocontrole, do autodomínio. A impulsividade emocional, verso 32 e 33, uma geração que reage sem pensar, fala sem freio e transforma pequenos atritos em grandes contendas. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Observe os pequenos padrões. Versos 24 a 28. O caráter raramente se revela em grandes discursos, mas nos pequenos hábitos, na disciplina, na honra. A pessoa honra as pessoas à volta, honra os pais, honra o garçom, quando honra as pessoas que prestam serviço para ela. A pessoa tem constância, organização e temor de Deus. As pequenas coisas mostram quem a pessoa realmente é. Agora, para os noivos, aprendam a parar antes da contenda, versos 32 e 33. Nem toda discussão precisa ser vencida. A maturidade no noivado está em discernir o momento de silenciar, interromper o orgulho e impedir que a ira transforme uma correção necessária em uma ferida profunda. E para os casados, o domínio da língua protege a paz do lar. Versos 32 e 33. Muitas crises não crescem pelo tamanho do problema, mas pela incapacidade de controlar palavras e reações. Há momentos em que preservar a paz é mais urgente do que vencer uma discussão. Conclusão: 3 pilares de dependência. Provérbios 30. Número 1. A humildade acende a luz. Quem reconhece seus limites abandona a autossuficiência e encontra direção na sabedoria de Deus. 2. A palavra sustenta o caminho. Sem a verdade de Deus, o amor se perde em opiniões, excessos e confusão. A palavra é o escudo. Voltando aqui então, no 1, a humildade acende a luz. Quem reconhece seus limites abandona a autossuficiência e encontra direção na sabedoria de Deus. 2. A palavra sustenta o caminho. Sem a verdade de Deus, o amor se perde em opiniões, excessos e confusão. A palavra é o escudo que protege o relacionamento. E 3. O domínio próprio preserva a paz. Saber a hora de agir, falar ou silenciar é sinal de maturidade. Muitas contendas morrem quando o orgulho é interrompido antes de crescer. Mensagem principal de Provérbios 30. A pergunta de Provérbios 30 para a sua vida sentimental hoje é simples. Tem humildade? Porque relacionamentos não se quebram primeiro pela falta de amor, mas pela soberba. Quando você acredita que sabe tudo, controla tudo e não precisa ouvir ninguém, você apaga a lâmpada da sabedoria e começa a caminhar no escuro. Mas quando se humilha, reconhece seus limites e volta a depender de Deus, a luz se acende novamente. E onde há luz, há direção. Onde há direção, há proteção. E onde há dependência de Deus, o amor permanece. Momento do apelo e convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, a lâmpada que ilumina nossos passos quando estamos perdidos na escuridão da autossuficiência. Quantas vezes tentamos conduzir a nossa vida sentimental sozinhos, confiando em nós mesmos e tropeçando no orgulho? Na cruz, Cristo se humilhou por nós, carregando nossa rebeldia para nos reconciliar com Deus e nos ensinar o caminho da dependência. Hoje, Ele quer reacender a luz da sua palavra no seu coração e restaurar a direção da sua vida. Se você reconhece que precisa deixar o controle, voltar a depender de Deus e entregar seu coração a Jesus, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nós, para termos contato com Deus, precisamos de Jesus, porque nós somos pecadores. Quando nós aceitamos a Jesus,
e nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Foi Deus que estabeleceu essa maneira de nos conectarmos a Ele. Deus viu que estávamos carregados de pecados e que não havia como chegarmos a Ele. Então Ele enviou Jesus para que Jesus anunciasse o reino de Deus na terra e oferecesse a própria vida e o seu sangue numa cruz, sendo morto, carregando os nossos pecados. Por isso, é necessário ir até Jesus e confessá-lo como Senhor e como Salvador. Se você ainda não fez isso e tem esse desejo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação, que somente Ele merece todas as nossas orações. Estude a Bíblia e ore. A oração é uma conversa franca, sincera, honesta que você tem com Deus. Deus vai ouvir você e vai dar respostas a você. Como Ele responde? Ele vai responder no seu coração. Você vai perceber no seu coração a voz de Deus falando: faça assim quanto aquilo que você me pediu. E você vai ter clareza, porque o Espírito Santo vai fazer você entender a voz de Deus, falando no seu coração, no seu entendimento, na sua mente. E participando das reuniões de estudo da palavra, participando dos cultos, quando você perguntar a Deus muitas questões, você vai chegar à igreja e o sermão, a mensagem ministrada, vai falar diretamente ao seu coração, dando a resposta que você está buscando. Para encerrar, vamos fazer uma oração de dependência e rendição com base no texto de Provérbios 30. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei conduzir a minha vida e os meus relacionamentos pela força do meu próprio entendimento. Perdoa-me por toda autossuficiência, orgulho, precipitação e dureza de coração. Hoje eu me rendo à luz da tua palavra. Acende em mim a lâmpada da sabedoria. Ensina-me a depender de ti e a reconhecer os meus limites. Livra-me da insaciabilidade, da soberba e das palavras precipitadas que geram contenda no meu lar. E que a tua verdade governe meus passos, o teu espírito domine minhas reações e a tua presença seja o centro da minha aliança. Em nome de Jesus, amém. Encerramos aqui o texto de Provérbios 30 e se você quer assistir os episódios dos outros capítulos de Provérbios na perspectiva da vida sentimental, eu vou deixar aqui no canto superior direito a playlist de Provérbios e Vida Sentimental. Você pode clicar, acessar e você vai ter acesso a todos os capítulos de Provérbios nessa perspectiva. Mas eu vou deixar no canto superior esquerdo a série Provérbios e Trabalho, que nós gravamos em maio. Você sabe que em maio se celebra o Dia do Trabalho no primeiro dia do mês e nós gravamos Provérbios e Trabalho para refletir sobre negócios, empresa, carreira, vida profissional, transição de carreira. E se você quer ler esse estudo de Provérbios nessa perspectiva, vai ficar o card no canto superior esquerdo. Deus abençoe a sua vida e permaneça sempre firme com Cristo. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Sempre, sempre ao Pai, porque enviou o seu Filho para nos trazer salvação. Ao Filho, porque morreu em nosso lugar para termos
o acesso livre a Deus e ao Espírito Santo, porque nos guia até o céu e nos acompanha sempre até a eternidade. Amém.